Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. A TV Guará mantém a sua série de sabatina com os candidatos ao Senado. Hoje nós teremos aqui o candidato pelo PPL, Gerson, como é conhecido nas lutas que mantém na militância que exerce frequentemente. Estão conosco hoje, são os sabatinadores hoje, o nosso companheiro Diego Edi, do jornal O Imparcial, e da Casa, do Corpo de Jornalismo da Casa, Marcos Saldanha. Candidato, muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Américo, boa noite, Diego, boa noite, Saldanha, boa noite, telespectador. Eu digo que é uma satisfação estar mais uma vez aqui na TV Guará, onde eu sempre venho dizendo que a televisão que tem feito um processo dinâmico, com responsabilidade e compromisso nesse pleito eleitoral, né? Fazendo com que o povo maranhense se sinta à vontade de ouvir, de escutar as propostas de todos os candidatos. Algum dos senhores? Saldanha, por favor. Boa noite, candidato. O senhor milita na luta sindical, né? O senhor é do Sindicato dos Metalúrgicos, né? E eu já lhe perguntaria que papel os sindicatos ainda têm nas eleições no Brasil, no Estado, mas como é que o senhor avalia o papel que teve nos anos 70, 80 e hoje em dia? Como é que está a força sindical e a relação deles com eleições? Caro Saldanha e telespectadores, o movimento sindical da década de 70, ao qual você se refere, ele veio num processo muito doloroso, né? Partindo de um regime, né? E a gente lutando para entrar no regime que hoje estamos. Mas ainda existe uma certa dificuldade, um certo receio por parte de uma parcela da sociedade, posso dizer da elite, né? Em ver as entidades sindicais participarem e ajudarem no processo eleitoral. Nós que militamos, eu milito no movimento sindical há 12 anos e venho sendo atuante em todas as eleições, mostrando para a sociedade, não só para a nossa categoria, mas para a sociedade, que o processo eleitoral é uma arma onde nós podemos assimilar e colocar pessoas no poder que tenham proposições de realmente serem voltadas aos interesses da sociedade. Existe controle, por exemplo, algum tipo de intervenção nos sindicatos? Federal, por exemplo, existe algum tipo de controle por parte do governo? Olha, Saldanha, ainda existe um certo engessamento, que nós chamamos, da parte do governo federal, governo estadual e até mesmo os governos municipais. De que forma esse engessamento acontece? Olha, o governo federal, se o sindicato tem a total autonomia para decidir sobre a sua vida, sobre a vida da categoria, a vida da sociedade, dar sua contribuição, o governo federal, anos após anos, e isso vem consequentemente sendo agredido. Esse engessamento se dá pelas dificuldades, as burocracias colocadas pelo Ministério do Trabalho, né, na constituição das entidades sindicais ou até mesmo nas alterações estatutárias, né? Onde entidades sindicais de pequeno porte ou até mesmo de médio porte não conseguem fazer as devidas alterações ou constituições de sindicatos daquela categoria que representa. Mas essas alterações, só um minuto, essas alterações não são resolvidas em plenárias Como é que interfere nisso? Pois é, a nossa autonomia, Américo, vai até aí, né? Mas hoje são colocados uma imensidão de impostos, né, e regras
pelo governo federal, que às vezes deixam atreladas ou empatadas as atividades da instituição. Mas isso é recente ou Não, isso já está do governo Dilma para cá. Não é estranho que um governo que tem o aval de um ex-sindicalista permita esse tipo de coerção, de controle, de atividade negativa? Não é estranho? É estranho, e é por isso que eu participo da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, e que a nível nacional nós combatemos isso veemente. Porque o governo Lula, ao qual você está se referindo, sim, exato, é metalúrgico como eu, né? Chegou ao poder por um apoio nosso, né? Dos trabalhadores, mas se sabe, Saldanha, que o governo Lula não foi um governo totalmente democrático. Esteve atrelamentos a partidos de direita, né? Com vários acordos, e isso impossibilitou vários avanços e que nós tínhamos pactuados naquela época. Candidato, fale, por favor. O senhor que é do sindicato, recentemente a gente vive uma crise na Alumar, que ela ameaçou a demissão de 500 funcionários, inclusive fez o programa de demissão voluntária. Como senador, como é que o senhor poderia trabalhar para evitar esse recesso da indústria maranhense? Diego, o principal problema desse esfacelamento da indústria nossa no país está pelos altos impostos, juros altos e a falta de controle do Estado em também manter os financiamentos pactuados para uma vinda de um grande grupo desse, como é o Grupo Alcoa, e não ter a contrapartida da mão de obra na quantidade e em sua qualidade. Eu digo o seguinte, a Alumar, quando veio instalada para cá, né, há 30 anos atrás, ela veio com o propósito de gerar 5.000 empregos diretos. Hoje, ela tem 1.450 e alguma coisa de empregos diretos. Tentou colocar 500 e por intervenção do nosso sindicato sindimetal, a gente conseguiu, via Ministério Público, reduzir isso para 200 demissões, né? Então, e respondendo a sua pergunta, nós propomos, inclusive para a FIEMA, para que fizesse uma reunião dos seus filiados, das indústrias, não só do alumínio, do ferro-gusa, da soja, né? Para que fizesse a transformação desses produtos. Ou seja, quando você agrega o valor a um determinado produto, você gera emprego, gera renda e gera economia para o Estado. Fale, por favor. E por que o Maranhão não é atraente para as indústrias? Porque as indústrias não têm interesse de se instalar no Maranhão, de gerar emprego? É a mão de obra que é desqualificada no Maranhão? Ou é o governo que não estimula? Exatamente isso. Nós pensamos lá no Senado, quando estiver lá no Senado, estaremos desenvolvendo projetos para que se faça uma descentralização da indústria no país. Não só para uma determinada região ou duas. Né? O que falta para nós aqui do Norte e Nordeste, ou até mesmo Centro-Oeste, é a vontade política de colocar as indústrias, de desenvolver as indústrias para nós aqui, mais carentes dessa oportunidade. As indústrias precisam ser, tipo a Bahia, recebeu recentemente agora uma fábrica de automóveis. Em São Paulo tem uma imensidão de fábrica de automóveis. Então, por que o Nordeste não tem? Por que o Maranhão não tem? E isso falta também interesse do governo estadual. E é aí que nós temos que ter o compromisso e a seriedade de atrair esses investimentos para o nosso Estado. Candidato, nós vamos encerrar o primeiro bloco, mas fica no ar a pergunta.
Falta seriedade? O senhor responde no próximo bloco. Nossos comerciais, por favor. TV Guará, líder na cobertura da política estadual nas eleições de 14. Hoje nós estamos com a sabatina dos candidatos ao Senado e Gerson é o nosso sabatinado, Sérgio do PPL. A pergunta foi, falta seriedade? Saldanha, essa é a palavra-chave. Seriedade, compromisso, responsabilidade e vontade de fazer política para o povo do nosso estado. Não podemos mais admitir, e eu trago esse sentimento, que não sou só sindicalista, eu sou defensor dos movimentos sociais, lá da União de Moradores de um determinado povoado, no sul do Maranhão, leste a oeste do nosso estado. Eu tramito na área dos movimentos sociais. Defendo ferrenhamente as políticas públicas que sejam aplicadas de uma maneira correta. E falta isso, Saldanha. Falta seriedade, compromisso, responsabilidade e a vontade de fazer as políticas. Candidato, por um lado, o Maranhão ele ainda não é competitivo. Na verdade, ele é pouco competitivo para atrair investimentos externos, né? Por outro lado, empresas que chegam, elas são muito questionadas, sobretudo por movimentos sociais. Questão do desmatamento, as terras que são tomadas, causa uma série de problemas. Qual a sua avaliação desse cenário? Como fazer esse meio termo ou o que fazer para equacionar essa questão? Essa é a saída? Atrair investimentos ou que outra forma nós teríamos para o crescimento? Como conciliar isso? Saldanha, é lógico que nós temos que atrair os investimentos, mas atrair os investimentos de uma forma que seja discutida com a sociedade, né? Que seja debatida com a sociedade, com os ministérios públicos, e que a gente se faça audiências públicas para que se de fato veja qual é o objetivo desse investimento, né? Se realmente vai trazer riqueza para o nosso estado, mão de obra, né? A geração de renda. Então, a gente não é contra a vinda de investimentos. Pelo contrário, se o nosso estado tende a crescer, nós temos que absorver os investimentos, mas de uma maneira discutida, né, democraticamente com a sociedade maranhense. Falando de política, aproveitando, o PPL foi o primeiro partido a declarar apoio ao Eduardo Campos, quando ele anunciou a sua intenção de ser candidato a presidente. Mas parece que o PPL não conseguiu fazer o mesmo que os outros partidos, de colar sua imagem ao Eduardo Campos e agora a Marina Silva. Será que o partido ele não perde uma grande oportunidade de estar levantando sua votação dentro do Maranhão? E por que isso não vem acontecendo? Diego, essa colagem à imagem do finado Eduardo e agora com a nossa candidata a presidente Marina, ela tem sido feita de uma forma modesta, mas tem sido feita. Nós acreditamos e apoiamos apenas uma candidatura à presidência da República. Nós não somos um partido que está fantasiando o povo, nosso estado, colocando 3 candidaturas a presidente da República. Alguém vai ser enganado, né? Nosso partido PPL, como você bem disse, foi o primeiro partido desde 2013, o ano passado, que declarou apoio ao Eduardo Campos e à Marina Silva. Portanto, agora nessa reta final da campanha, nós vamos fortalecer sim a vitória de Marina aqui no estado e no país. Só acredito que com essa entrada da Marina, esse crescimento da Marina e essa aproximação do candidato Gerson, de Zé Luiz Lago, a votação de vocês possa ser mais expressiva, até mesmo, por exemplo, levar o senhor à vitória ou então o Zé Luiz Lago ao segundo turno? Com certeza, com certeza. O povo maranhense precisa de uma alternativa, não só no estado, mas no país. E essa alternativa perpassa
pelo nome da nossa candidata Marina Silva. E com certeza, Edi, vai fortalecer sim todas as candidaturas do PPL, não só do Zé Luiz, não só do Gerson, mas como de todos os candidatos a deputados estaduais e federais. Candidato, quando o senhor se propôs ser candidato e com a sua militância dentro do sindicato, é evidente que o senhor tem um quadro, uma visão geral do estado do Maranhão. Como o senhor analisa hoje o nosso estado? Américo, o nosso estado, é lamentável dizer, eu sou maranhense, de São Luís do Maranhão, mas é um estado que vive em total abandono há anos, numa vida de atraso, e as únicas alternativas de geração de renda pelos grandes grupos instalados hoje no Maranhão é a Lumar, que inclusive já não é mais aquela coisa, né? E temos a Vale do Rio Doce, que é um corredor do minério, né? Onde oportuniza alguns empregos, centenas de empregos. E que não cumpre o que foi prometido quando de sua instalação. Justamente, que não cumpre, que seria incentivar, motivar e investir nos municípios onde a estrada de ferro perpassa pelo nosso estado. Américo, o estado do Maranhão, ele é rico, todo mundo sabe disso, né? Que ele é rico por sua natureza, por sua terra, por sua água, né? Pela sua vegetação e pela sua extensão. E não é admissível mais que nós tenhamos o governo estadual, candidatos, deputados estaduais que, depois de eleitos, comungam com esse tipo de política de determinados governos, e o povo sofrendo anos após anos, eleições após eleições. É preciso uma política ousada, efetiva, para o trabalhador rural, para o pescador, né? Para o pequeno empresário, para o trabalhador, incentivar. Precisa de motivação. O povo maranhense precisa de uma injeção de motivação. E aí eu aposto na candidatura do Zé Luiz Lago, do senador e dos nossos deputados estaduais, e a eleição da nossa presidente Marina Silva. Candidato, o senhor falou numa política ousada. Por exemplo, o que seria ousado em relação ao crescimento do Maranhão, à riqueza do Maranhão? O que seria, por exemplo? O ponto principal é a educação. Quando eu vejo, o nosso partido vê que o ponto principal para o desenvolvimento das demais políticas perpassa pela educação. Se você tem educação, você tem saúde. Se você tem educação, você tem a sua profissão. Se você tem educação, você gera renda, não é? E a educação, do jeito que anda o nosso estado, Saldanha, lamentavelmente, nós ainda vamos, se o povo acreditar no PPL, haverá uma mudança. Mas se as pesquisas apontarem e forem ratificadas, lamentavelmente vamos passar mais 4 anos aí, como se diz lá no chão de fábrica, na chibata. Gerson, o senhor que é militante do PPL, o senhor que está falando do programa do PPL, o partido foi um dos mais novos a ser criado, um dos últimos 4, né, que foi o PEN, o PPL em 2011, mas ficou fora da eleição de 2012 porque foi depois da data de registro, veio Solidariedade e o PROS. Só que se a gente pegar esses 4 aqui, o PPL foi o único que não se destacou, foi o único que não trouxe filiados não teve representação na Câmara Federal. A que se deve esse fato? Porque o PPL é diferente desses outros partidos que acabaram se tornando grandes. Por exemplo, o Solidariedade tem 1 minuto de televisão, o PROS 50 segundos de televisão e o PEN também tem uma boa representatividade. O que faltou ao PPL? O PPL, ele foi composto de pessoas humildes, trabalhadores, com vontade de fazer um partido diferente, um partido que fosse ousado, mas com os pés no chão.
Nosso partido não abraça qualquer político que venha fazer as mais práticas em detrimento à sociedade. Você vê esses partidos que você citou, são gente históricas na política e que tem falácias, não tem ações, não tem projetos aplicados voltados para a sociedade. O nosso partido, talvez, é isso que eu reconheço isso que você está falando, mas nós estamos engatinhando, vamos caminhar, mas de passos firmes, com pessoas certas, pessoas honestas. Candidato, só complementando, o senhor disse que o PPL é composto de gente humilde, mas, permita a pergunta, o candidato a governador do PPL não é uma pessoa humilde, ele é irmão do ex-governador e, segundo as declarações de imposto de renda, de declaração de bens dele, ele tem mais de 1 milhão em bens. Não é um pouco contraditório dizer que foi formado por pessoas humildes e tem pessoas humildes nesse partido? Depende do ponto de vista do que você está tratando, que é a palavra humilde, humildade. Humildade é você reconhecer, é você apoiar, é você ser solidário, é você fazer a coisa, né? Eu não estou dizendo que nós somos pobres, somos miseráveis ou somos ricos. Humildade para nós tem um outro significado, que é fazer a coisa para quem você almeja, né? Você ser solidário com quem precisa. Então, é essa coisa que nós entendemos. Eu queria perguntar ainda nessa questão do PPL. O PPL não fez alianças, né, não fez coligações para essas eleições. E a minha pergunta é exatamente essa: que papel essas eleições vão ter para o PPL? Quer dizer, que linha tem o PPL e que projeto tem o PPL? Que ambição tem o PPL? Candidato, essa pergunta é realmente instigante, o senhor responde no próximo bloco, a gente encerra o segundo bloco aqui. Nossos comerciais, por favor. Sabatinas, TV Guará, PPL, Gerson. Repita a pergunta, por favor, Saldanha. Eu perguntei no final do bloco, e voltando agora, nós falávamos sobre o PPL, né? E eu perguntei qual o papel do PPL nessas eleições, qual a linha do PPL e que ambição de fato tem o PPL. Saldanha, a linha do PPL é uma linha democrática, desenvolvimentista e que caminha passos a passos ao lado da sociedade. Nós somos um partido solidário às causas dos menos favorecidos. A nossa visão nessa eleição é tentar levar o Zé Luiz Lago ao segundo turno. O senador Gerson, em 2015, assumindo o Senado, e eleger um deputado estadual. Temos a plena consciência que é difícil eleger um deputado federal, né? Mas a nossa linha e visão em relação ao Maranhão é reconstruir o Maranhão partindo de um pacto político, e aí todos os partidos baixarem as armas, as suas guardas, e a gente ter um só pensamento, o PPL puxando isso, ter um só pensamento para de fato desenvolver o Maranhão e que a gente transforme esses piores índices num patamar bem elevado. Candidato, é visível, é perceptível facilmente o alto custo de algumas campanhas então existentes hoje no Maranhão. Carreatas enormes, uma infinidade de carros de som, outdoor, muito material impresso. Você não acha isso? Eu não vejo pouco isso do PPL. Essa desigualdade não é prejudicial? Essa desigualdade, eu como jornalista, eu acho imoral. Mas ela existe. Ela não é extremamente prejudicial para o senhor? Prejudicial eu não digo nem tanto. Mas eu vejo também, eu tenho essa visão, América, que ela é meio ofensiva, agressiva. O povo não quer mais essa sujeira nas nossas ruas, né?
trânsito engarrafado por conta de carreatas, né? Um abuso do poder econômico nessas duas grandes campanhas que estão colocadas aí. E aí não é só o PPL, nós temos os partidos menores também que também não estão fazendo esse papel. Nosso entendimento de uma campanha limpa, de pé no chão, de rua a rua, povoado a povoado, município a município, fazendo e levando nossas propostas com um simples papel, com uma simples conversa e aqui tendo essa oportunidade nessa TV. O PPL, aqui no Maranhão, ele nasceu como oposição a esse governo que está instalado. Tanto que tem o Zé Luiz Lago, que é irmão do ex-governador Jackson Lago, que foi um líder das oposições. Mas, surpreendentemente, o PPL, em 2012, apoiou o Washington Luiz, candidato do PT, que era vice-governador da Rosiane Sarney. Eu pergunto, senhor, o que foi que aconteceu naquele momento, sendo que meses antes da eleição, Zé Luiz Lago dizia, nós vamos ter candidatura própria, nós vamos apoiar o Edivaldo Holanda Júnior. Eu lembro que o Zé Luiz Lago não participou da eleição, ele acompanhou o Edivaldo Holanda Júnior. Mas o que aconteceu com o PPL? Naquele momento era uma outra conjuntura, o PPL tinha acabado de nascer e foi uma questão do Washington Luiz ser um ex-dirigente sindical, conhecedor também das causas, apesar do atrelamento ao governo, né? Mas nós fomos pelo entendimento e uma conversa pessoal ao Washington Luiz, né? Que ele tinha até então uma visão do movimento sindical, do movimento popular. Então foi por essa linha, inclusive foi ratificada pela direção nacional. Então o senhor foi um dos que apoiou esse posicionamento do PPL? Eu ainda não estava no partido naquele momento. Sim. Eu tenho 1 ano e meio de partido. Saldanha, você ia fazer uma pergunta? Eu ia voltar para a questão ainda dos sindicatos, que a gente fez no início ainda, no começo do programa, e me ocorreu o seguinte, a gente falando de custos de eleição, denúncia de corrupção em eleição, o juiz Marlon Reis tem defendido muito essa questão Belíssimo trabalho. Ficha limpa, de que não há eleições limpas no Brasil e que precisam ser limpas, né? E que esse cenário precisa ser mudado. O que o senhor acha dos pontos discutidos em reforma política? O que poderia mudar e o que poderia oportunizar, quer dizer, enfim, surgimento de novos nomes, liderança? O que poderia ser feito nesse cenário político de mudança para que essas eleições ficassem mais caras, mais democráticas de fato? Primeiro que é preciso acabar com as coligações. Nós temos um pensamento de acabar com as coligações. Isso é prejudicial não só para a estrutura do Estado, mas como para nós, cidadãos, que a gente pretende eleger um determinado político que defenda determinadas causas, mas por conta das coligações fica impossível, né, de a gente eleger uma bancada de pessoas voltada à defesa da sociedade. Em relação à corrupção que você falou, eu fui recriminado há uns 2 anos por algumas pessoas do meu sindicato. Eu falo isso abertamente aqui, em qualquer lugar, por conta de financiamento de campanhas por algumas instituições sindicais, não são todas, né? Eu defendi isso ferrenhamente, junto com o meu presidente José Maria Araújo e mais 6 pessoas da direção, e isso nós fomos colocando de entidade por entidade, independentemente de categoria, América. E isso se espalhou a nível de Estado. A turma tomou consciência, porque é imoral a gente utilizar um dinheiro que não é nosso em benefício, asfixiando as entidades sindicais, porque depois da eleição a entidade sindical tem umas que até fecham por conta disso, né, desse atrelamento político e querer bancar a política de algumas candidaturas. E eu tenho inclusive um dossiê, né, que no momento certo eu vou colocar isso e expor ao público e ao Ministério Público. Eu sou contra
a gente tirar 10 centavos que for da minha instituição para apoiar qualquer candidatura ou outra instituição, qualquer que seja. Então existe corrupção nos sindicatos? Eu não digo que é a corrupção, eu digo que há um equívoco de pensamento acerca disso. Porque o sindicato já sobrevive com tão pouco financiamento. Financiamento dos associados, mensalistas, e o financiamento apenas do imposto sindical. Candidato, o senhor acha que é possível uma greve ser gerada e mantida em razão de uma atitude política, político-partidária, eleitoral? O senhor acredita que seja possível? É possível, não por parte dos trabalhadores. Mas por parte do comando do sindicato? Dos gestores, não dos trabalhadores, dos gestores e dos empresários. Tem alguns gestores que estão apostando nessa greve para tentar se beneficiar ou beneficiar algum candidato majoritário, né? Vamos ver. Aí, pelo que eu estou entendendo, você está tentando puxar a conversa da greve dos educadores municipais de São Luís. Exatamente. Não é? Então, vejam bem, Américo, eu estou diariamente, não lá dentro do movimento, mas acompanhando por fora, inclusive orientando, que é papel meu, eu como candidato a Senado, colocar os trabalhadores no melhor caminho, da melhor posição, assim como já me propus a conversar com o prefeito Edivaldo Holanda, o vice-prefeito, que é meu concorrente, para tentar acabar com isso. Se não tem condições, se o governo não tem condições, como já disse, de reformar as 114 escolas que estão caindo, que estão sem água, sem esgoto, sem material didático, né? O professor levando água para os alunos, isso é educação? Mas, candidato, se não tiver dinheiro mesmo? Dinheiro tem, Américo. Tem? Tem. Aí lhe pergunto o seguinte, o atual prefeito recebeu a prefeitura do ex-prefeito, numa total calamidade, sem pagar 13º, sem pagar dezembro, né? As escolas caindo, a cidade cheia de lixo, as ruas esburacadas. Naquele momento, nós entendemos, o primeiro ano de gestão desse mandato, nós entendemos as dificuldades. E naquele momento, Américo, foi dado 9,5 de reajuste para os educadores municipais, com tanta dificuldade que tinha. Por que que no segundo ano do mandato da atual gestão, propagandeando nas emissoras que tudo já estava sanado, gera-se no ano eleitoral uma crise financeira, uma crise administrativa na gestão? Não dá para entender. O senhor acha que não existe a crise? A pergunta agora é para encerrar o bloco, o senhor responde quando nós voltarmos. O senhor acha que a crise na prefeitura é inventada ou o senhor acha que a greve é que é inventada? O senhor responde no próximo bloco. TV Guará, eleições 2014, sabatina com os candidatos ao Senado. Gerson, PPL. Sim, a crise é inventada ou é a greve que é inventada? A greve é real, é legítima. O tribunal diz que ela é ilegal. Mas essa era uma pergunta que eu queria colocar para todos vocês. É assim, quando é que vocês se lembram, nos últimos 10 anos, qual foi a greve decretada legal pela Justiça? Não, geralmente a Justiça diz que é ilegal. Geralmente não, todas as greves são ilegais. Agora, quando Justiça. uma ordem judicial não se discute, se cumpre. Sim, Américo, mas aí a Justiça também precisa ser contestada. Porque como é que o Poder Judiciário, né, vai admitir e determinar que uma greve dessa é ilegal se o professor está pegando choque elétrico nas paredes, não se tem ventilador,
não se tem água, não se tem fardamento, não se tem material didático, né? E não se tem os direitos de aposentadorias. Mais de 600 servidores esperam pela aposentadoria. Isso não é um direito, Américo? Mas esse dinheiro está sendo negado? Está sendo negado. E tem pessoas que já morreram esperando essa aposentadoria e o município se nega a dar. Os direitos estatutários, que foi pactuado ano passado e foi descumprido. Então, não é uma greve inventada, é uma greve pela luta, pela conquista que já foi feita ao ano passado, negada no governo anterior, né, que o ano passado, até o ano passado, a atual gestão teve uma coerência de pactuar esses direitos, mas se negou esse ano. E aí eu pergunto, no ano eleitoral? Candidato, o senhor é do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Então a luta sindical também ela indica momento de se avançar e indica momento de se recuar. Acredito que muitas conquistas elas são feitas dessa forma, né? No atual momento da greve, já com um ano letivo bastante avançado, o momento agora é de quê? Nós não somos, Saldanha, como determinadas ideologias políticas ou partidos políticos totalmente radicais. A nossa central, o nosso pensamento é de negociar. Há momentos que a gente tem que radicalizar. Mas nesse momento, inclusive, eu conversando com a diretoria do Sindeducação, como é o caso aqui, é de recuar e entender a situação do governo. O governo flexibilizou alguma coisa que tinha dito há um mês atrás que não tinha condição de dar. Então, se avançou em alguns pontos, inclusive no reajuste salarial, que foi 3% para todo servidor público municipal. Mas se chegou a um patamar hoje de 5,32%. Então, a direção, o comando de greve já aceita todas as propostas pactuadas no Ministério Público Estadual, intermediada pela doutora Luciana. E, lamentavelmente, ou equivocadamente, o governo, o prefeito, diz que não tem mais negociação nenhuma, não vai dar mais nada. Então, quem é radical não é o movimento sindical, não é a greve. É uma política adotada por alguém. Mas o secretário de Educação disse que não assina. Foi a mensagem que ele transmitiu do prefeito. Que Senador, não tinha mais... Candidato, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, em sua propaganda durante o período eleitoral de 2012, ele disse que era inadmissível os professores ficarem em greve por 70 dias, não ter negociação com o prefeito. Chegou o governo dele, os professores já estão há mais de 100 dias em greve. Quer dizer que todo aquele discurso que os candidatos têm é modificado quando chega ao poder? Seria assim com o PPL? Seria assim com o Gestão? É exatamente esse ponto da diferença do PPL para os demais partidos. Eu venho, como eu repeti, que eu falei ainda há pouco, eu venho do movimento social, eu moro numa área de periferia, não tenho vergonha de dizer isso. Militei há 12 anos no movimento sindical, ajudo a todas as pessoas que vêm até a mim solicitar ajuda, não meço os esforços de manhã, de tarde, de noite, minha família sabe disso. Às vezes até doente, eu vou para ajudar um cidadão que precisa de um apoio. E o PPL, eu tenho certeza e pode confiar que não é assim. Não vai ser assim, nunca vai ser assim. Nós temos a vontade de transformar, reconstruir o nosso Estado. Digo de passagem, essa gestão municipal tem jeito. Se o PPL tiver oportunidade, tem jeito. Porque nós fazemos a política exata, de uma forma concreta, que todos vejam. Como o PPL no poder estadual solucionaria os problemas, as mazelas, as dificuldades do município? Faria uma parceria que Dona Rosiana negou? Esse é um ponto positivo, um ponto de vista que nós achamos positivo. Primeiro, fazer um pacto com os prefeitos, né? Independentemente de linha partidária, de pensamentos partidários, de suas ideologias.
Nós temos que pensar na população. Nosso Estado não pode ser vítima desses grupos políticos e de interesses individuais. Enquanto pensarem dessa forma, nós vamos viver chicoteados há mais 40 anos. Porque, Américo, é inadmissível se ter verba para a saúde, verba para a educação, e para você matricular o seu filho, você tem que enfrentar fila. Se você for marcar uma consulta, um exame, você tem que passar 2 ou 3 dias na fila, pegando chuva, dormindo na fila. Então, são coisas que o povo talvez esteja desacreditando totalmente da política e achando que política é uma politicagem. Mas o nosso povo, como eu, como o PPL, nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Como votaria o senador Gerson, por exemplo, a questão da federalização da educação, por exemplo? Olha, Saldanha, a educação ela precisa, primeiro, antes de ser federalizada, ela tem que ser um instrumento de fiscalização, uma alta fiscalização, para que não haja o desvio de verba. Não só a educação, a saúde, a infraestrutura, a gente ter os ministérios públicos, as AGUs, os TCUs, os TCEs, totalmente reaparelhado, multiplicar a quantidade de recursos humanos nesses órgãos para que se faça cumprir a verba pública para que é destinada. Eu vou lhe citar um exemplo aqui, antes de responder a sua pergunta. Eu passei agora recentemente no município de Bacurituba. Se você vê um mega hospital, a UPA, com uma ambulância na porta, porém fechada. É do governo federal? É do governo estadual com verba federal. Mas propagandeada, maquiada. Fechada? Fechada. Eu vi, eu não estou mentindo. Candidato, dizem que vários desses hospitais que foram inaugurados estão fechados. Né? Fechado. E muitos deles, pasmem, se inaugura hoje um aqui, vai inaugurar um outro em outra cidade, e esses equipamentos que inaugurou hoje, amanhã vai para uma outra cidade, maquiando, enganando o povo. Eu tive conversando pessoalmente com o prefeito de Bacurituba, o Zé Sisto, e ele disse: Gerson, o município não tem verba, não tem condições de manter aquele hospital funcionando. Então é preciso sim federalizar a saúde, então, a educação. Deixa eu interromper. Então esse projeto ele engana a partir do início, né? Da início, intenção. É um projeto eleitoreiro, justamente para cair agora em 2014, tentando enganar a população, que não tem atendimento, que não tem o retorno desse investimento. Você vai perguntar, desculpa. Agora eu ia tocar na questão da segurança, por exemplo. O senador ele tem um papel fundamental na questão de segurança de fronteiras, por exemplo. Né? Como é que sua visão de segurança e como é que você avalia a segurança hoje no estado do Maranhão? É uma questão que quase todo o Senado não dá importância para a questão da segurança, a segurança nacional, de nossas fronteiras. É preciso a gente reforçar, multiplicar o contingente das Forças Armadas, seja ela a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, a Polícia Federal, né, a Força Nacional e até mesmo o IBAMA, para que a gente combata a principal mazela que existe hoje assolando os nossos estados, o nosso país, que são as drogas. Se nós não tivermos um pensamento, um projeto voltado, o enfrentamento disso, a coisa daqui a 5 anos vai ficar terrível, não só no nosso estado, mas em todo o país. Candidato, infelizmente nosso tempo está esgotado, a sabatina foi além da minha expectativa, muito além da minha expectativa, quero deixar isso de público.
E o senhor tem 2 minutos para falar com o seu eleitorado, suas considerações finais. Primeiro, agradecer a todos vocês que me oportunizaram esse momento, um momento ímpar, que eu repito, é a única emissora que está fazendo um papel transparente e democrático. Já estive em outras emissoras que não têm essa harmonia, essa democratização. Dizer aos eleitores que eu não tenho discurso, sou trabalhador, sou metalúrgico, sou assalariado, mas eu tenho vontade, a vontade que eu tenho é a vontade daquele meu povoado, lá do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, e sonho de ver um estado melhor. Para esse sonho se tornar realidade, eu preciso do seu apoio, do seu voto, um voto de compromisso seu, e juntos caminharmos para o Senado em defesa do nosso país e desenvolvimento do nosso estado. Conto com você, conte com o PPL, e estou à disposição para que a gente faça uma política diferente do que está. Gerson 541. E dessa forma, nós chegamos ao final dessa sabatina com o candidato Gerson do PPL. Muito obrigado, boa noite, senhoras, boa noite, senhores, até outra oportunidade.